E aí, turma, tudo bem? Hoje nós vamos continuar os estudos aí de língua portuguesa, né? Algumas coisas de gramática que nós estamos vendo e hoje é um assunto muito importante. Na aula anterior eu falei que nós íamos falar de novo acordo ortográfico e é justamente o que nós vamos falar hoje. Então, se liga aí, porque hoje nós temos muitas regrinhas aí. Não sei se você chegou a estudar isso, eu acho que você já pegou o novo acordo ortográfico na escola, mas os seus pais, seus avós, seus tios provavelmente pegaram um antigo acordo ortográfico e muitas vezes isso é passado para a gente. Nós podemos ver eles escrevendo, a gente vê nas redes sociais as pessoas escrevendo dessa forma e hoje nós vamos desmistificar, nós vamos tirar algumas dúvidas e dizer o que ficou e o que deixou de existir na nossa língua portuguesa. Então, acompanha aí, porque a aula de hoje é sobre o novo acordo ortográfico. Bom, esse novo acordo ortográfico de 1990, ele veio substituir o antigo acordo ortográfico de 1943. Então ele veio trazer novas regras e retirar algumas regras antigas, né? Porque queria unificar as regras de língua portuguesa dos países que falam a língua portuguesa. Então ele veio para melhorar a vida de nós, falantes de língua portuguesa. E é comumente chamado de nova ortografia ou ortografia oficial. Bom, você deve estar se perguntando, será que isso veio para dificultar a nossa vida, botar mais regras para a gente? Não, ele veio para facilitar, ele veio para ajudar, né? E para pegar regras, né, que existem em outro país que fala a língua portuguesa e com o Brasil, com vários outros países que falam a língua portuguesa e tentar unificar, fazer com que as regras, né, sejam válidas para um, para outro, seja uma coisa mais fácil, porque tinham diferenças muito gritantes, né? Muito fortes, muito bem marcadas ali. Coisas que estavam ali não fazia sentido existir aquilo, uma vez que existia uma regra para aquilo ali ser colocado, né? Para a gente escrever daquela forma, falar daquela forma. Você vai ver melhor isso agora no decorrer da aula. Então vamos ver um pouquinho sobre essa nova ortografia. O que mudou e o que deixou de existir, o que passou a existir a partir de agora. Vamos lá. Primeira regra. Acentuação gráfica. A primeira regra que nós vamos falar é de acentuação gráfica. Por quê? Tinha algumas coisinhas assim que não fazia muito sentido, sabe? Não fazia muito sentido ter aquele acento. E as pessoas tiveram que se adaptar a essa nova regra. O que acontecia? Era o seguinte, as paroxítonas OI e EI eram acentuadas antigamente, mas isso não fazia sentido, né? A gente vai ver um pouquinho sobre isso. O que é uma paroxítona? Você lembra o que é uma paroxítona? Nós falamos sobre isso na aula passada. Se você não lembra, vá revisar o vídeo passado. Paroxítona é aquela sílaba tônica que está na penúltima, né? Eu tenho uma palavra e a penúltima sílaba é a sílaba tônica. Eu tenho uma paroxítona. E as paroxítonas OI e EI eram acentuadas antigamente. Olha só, acompanha aí. Algumas palavras que eram acentuadas. Vou mostrar primeiro como era, tá bom? Então vai aparecer aqui para você como era antigamente. Estou errado. Eu tinha a palavra jiboia. Jiboia tinha acento antigamente, né? E é uma paroxítona, ó. Jiboi, a paroxítona era acentuada, desse jeito. Asteroide, asteroide, era uma paroxítona e era acentuada, tinha esse acento no O. Mais conhecida, a ideia. Ideia não tem mais acento, você sabia disso? Ideia não tem mais acento, por conta dessa nova regra. Outra palavra aqui, deixa eu lembrar aqui de uma heróico. Heróico é mais uma palavra que tinha acento. Não tem mais acento. Algumas outras aí de letreiros, né, tiveram que sair, inclusive. Assembleia. Assembleia não tem mais acento, foi tirada. Por quê? Essas palavras, elas não faziam parte das regras das paroxítonas. Lembram das regras das paroxítonas, né? Tem várias terminações e nenhuma dessas terminações faziam parte dessas palavras. Então veja só agora como é que se escrevem essas palavras que eu acabei de falar, ó. Asteroide é sem acento, ideia sem acento, jiboia sem acento, assembleia sem acento. Então, várias palavras perderam acento porque não se encaixavam nas regras das paroxítonas. Sabe por quê, pessoal? Porque essas palavras, na verdade, essas terminações eram das regras das oxítonas. Então, as oxítonas continuam acentuadas, né? O que mudou foi a regra das paroxítonas. Então, as oxítonas terminadas em ditongos continuam acentuadas,
Então, vamos aos exemplos das oxítonas para você perceber essa diferença. Olha só, eu falei que heróico não tem mais acento, porque é uma paroxítona. Heróico é uma paroxítona terminada em O. Não existe essa regra. Mas e a palavra herói? Se a gente for comparar agora, olha só, herói. Herói é uma oxítona terminada em ditongo, né? Herói. Eu tenho ali um ditongo na minha última sílaba, por isso que é uma oxítona. Nesse caso, eu continuo com acento, porque a regra não vale para as oxítonas, né? Tanto é que isso está na regra das oxítonas. Eu acentuo as oxítonas terminadas em oi. Heróico. Heróico é uma paroxítona. Heróico é uma paroxítona terminada em O. Não existe essa regra. Acentuar as paroxítonas terminadas em O. Não existe. Mas existe a regra das oxítonas terminadas em oi, em ditongos. Tá bom? Então, só para você entender como é que funciona isso. Então, só para você ter essa ideia aí, fica bem interessante, tá bom? Então, herói é um exemplo, né, que eu posso colocar com acento. Então, faz parte da regra. Outra palavra que leva acento, fiéis. Fiéis é uma oxítona terminada em es, faz parte da regra. Então, só para você ter certeza aí do que aconteceu. Beleza? Vamos para a próxima regra. A próxima regra tem a ver com as palavras que têm letras repetidas, ditongos, né? 2 es, 2 os, o, e. Então essa regra tem a ver com isso. Antigamente eu tinha que botar um acento nessa primeira vogal que está repetida. Então antigamente a palavra vou tinha um acento circunflexo no primeiro o, né? Vem, eles vêm, né? Eu tinha antigamente esse acento circunflexo no primeiro e. Mas não precisa mais. A gramática entendeu que não precisa para poder unificar, né? Então, para unificar aí com os outros países que não tinham esse acento, eles tiraram esse acento. Então, essas palavras hoje em dia não precisam mais. Ótimo, menos uma regra para eu lembrar. Vamos à próxima regra. Antigamente, vocês sabiam que a palavra feiura tinha que ter um acento no U? Olha só que estranho, né? Eu acho que isso aí você não aprendeu. Você nunca deve ter colocado um acento em feiura. Mas antigamente tinha que ter. Sabe por quê? Antigamente tinha uma regra que eu tinha que acentuar o U ou o I se eles viessem após um ditongo. Mas a gramática entendeu que isso não fazia mais sentido. E aí foi abolido esse acento agudo depois de ditongo nas letras I e U. Tá bom? Então, feiura não tem mais acento, baiuca não tem mais acento, então saiu esse acento. Então essa regra é só para dizer que sumiu, olha só, está facilitando a sua vida. Próxima regra. Esse aqui poucas pessoas sabem, inclusive os meus alunos até se assustam, né? Ficam, o que é trema, professor? Não sabe o que é trema. Mas o seu pai, o seu tio, a sua tia, seu avô, sua avó, sabiam que era trema. Trema eram 2 pinguinhos que eram colocados em cima do U. Esses 2 pinguinhos aí que eram botados em cima do U, era para dar uma entonação, para ajudar ali na pronúncia daquela palavra, né? E antigamente tinha que ter, por exemplo, para eu falar 50, para eu saber que aquela palavra eu falava 50, com esse som, eu tinha que botar um trema em cima do U para dar esse som, senão a pessoa entenderia que eu estava falando 50. Se eu não botasse o trema, 50. Se eu botasse o tema, 50. Não fazia mais sentido isso. Então a gramática retirou. Pinguim tinha um trema. No U, tinha 2 pinguinhos assim em cima do U. Aí juntava com o I, ficavam 3 pinguinhos assim. Não precisa mais, tá? O trema foi abolido dessas palavras. Porém, elas continuam, as palavras estrangeiras continuam com trema. Então, por exemplo, milleriano, né? Justamente para dar esse som do U ter o som de milleriano. Então, essas palavras, esses sobrenomes próprios estrangeiros, eles acabaram ficando aí, né, com esse trema, com essa partículazinha que é colocada ali, né? Esses 2 pontinhos que eu coloco, tá bom? Então, essa é a regra do trema. Não precisa mais. Mais uma para você se livrar. Próxima regra. Acento diferencial. Mais uma coisinha aí que a gramática retirou. O acento diferencial era justamente o nome, né? Já diz, é para dar a diferença de uma palavra para outra. Por exemplo, existia para, o verbo parar. Para com isso. Esse para tinha que ser acentuado no primeiro A. Para. Para poder eu saber a diferença do para preposição. Por exemplo,
trouxe isso para você. Por existirem duas palavras para com a escrita igual, a gramática colocava, né, esse acento diferencial. Não precisa mais, tá bom? Pelo, a mesma coisa em pelo, né? Tinha que ter um acento circunflexo para fazer a diferença do pelo, né? O pelo, no caso aqui, de pelagem, né? E o pelo, fiz isso pelo meu pai, por exemplo, nessa frase. Então, é para fazer essa diferença. Não precisa mais de acento diferencial, tá bom? Ele saiu. Entretanto, ele continua em algumas palavrinhas. Por exemplo, no verbo por. Por quê? Pode, pôde. Percebendo a diferença no som? Pode. Ele pode fazer isso. Ele pôde fazer isso. O pôde com acento dá a ideia de passado, né? Ele pôde fazer isso. Então, para ter essa diferença, então o acento diferencial, ele ainda continua no por e pôde. Então, só para ter essa diferença. No por, como assim, professor, no por? Por exemplo, eu vou pôr o livro sobre a mesa. Por, colocar. Eu fiz isso por você. Não precisa de acento, tá bom? Então, a acentuação continuou no por e no pôde. Para poder ter essa diferença aí, né, quando eu for falar essas palavras e colocar isso numa frase. Fora isso, não tem mais. Próxima regra é sobre a dupla grafia. Dupla grafia, duas formas de escrever. Por quê? O que acontece? Lá em Portugal, eles colocam um acento agudo. E aqui no Brasil, a gente coloca o acento circunflexo em algumas palavras. Então, a gramática deixou isso de forma correta. Então, o Brasil pode colocar o acento circunflexo, deve colocar o acento circunflexo em certas palavras. E nessas mesmas palavras, lá em Portugal, eles colocam um acento agudo. Então, apenas para deixar uma coisa mais organizada. Então, tem dupla grafia. Por exemplo, a palavra gênero. Para a gente aqui é um acento circunflexo. Mas lá em Portugal, eles colocam um acento agudo. Então, tem vários exemplos aí de palavras. Por exemplo, bebê. Bebê. Bebezinho, né? Pra gente, nós sabemos que é escrito com um acento circunflexo, mas lá em Portugal eles colocam um acento agudo. Então, essas palavras têm dupla grafia. No Brasil, um acento circunflexo, em Portugal, acento agudo. Próxima regra. Essa próxima regra, ela tem a ver também com acentuação. Então, muita atenção, porque isso aí pode ajudar você até a escrever melhor. Inclusive, a partir de agora, eu quero vocês escrevendo de forma correta, né? Usando essas dicas gramaticais que eu estou dando. E essa aqui é muito importante para você que faz redações, já está produzindo textos. Então é interessante para você. Sabe por quê? Porque existe o tem sem acento e um tem com acento circunflexo. Existe o vem sem acento e um vem com acento circunflexo. Existe um contém com acento agudo e um contém com acento circunflexo. E aí, professor, quando que eu uso? É bem simples, preste atenção. Eu uso o tem e o vem sem acento quando eu estou me referindo a algo no singular. Por exemplo, o menino tem uma bicicleta. Quem é que tem uma bicicleta? O menino. Estou me referindo a algo no singular, né? Ele tem uma bicicleta sem acento. Outra, o menino vem de ônibus para a escola. Quem vem de ônibus para a escola? O menino. Ele. Estou me referindo a uma pessoa. Então, nesses dois casos, o tem e o vem ficam sem acento. Por quê? Se referem ao singular. Mas e se eu falasse assim, os meninos têm bicicleta? Quem tem bicicleta? Os meninos. Eu estou falando deles, né? Eles têm. Nesse caso, se eu estiver me referindo a algo no plural, eu tenho que colocar o acento circunflexo. Os meninos vêm de ônibus para a escola. Quem vem de ônibus para a escola? Os meninos. Nesse caso, vem, tem que ter um acento circunflexo. Por quê? Está se referindo a eles, plural. Então, essa regra, essa parte da regra é desse jeito, bem simples. Mas essa regra, ela tem uma segunda parte. Existem palavras derivadas de tem e de vem. De tem, eu posso dizer contém. Eu posso dizer mantém. E de vem, quais são as palavras derivadas de vem? Existe o convém e o provém, por exemplo. Agora vamos entender essa regra. Então,
Depois desses exemplos aí, a regra é a seguinte. No plural, permanece. No plural, a regra permanece. O que é que você aprendeu ainda há pouco? Se o tem ou vem está se referindo a algo no plural, eu uso o acento circunflexo. Isso vai continuar nas palavras derivadas se eu estiver me referindo ao plural. Então, contém, provém, o que mais que eu falei aí? Mantém, né? Todas essas palavras, elas vão continuar com acento circunflexo se eu estiver falando de algo no plural. Por exemplo, os potes contêm amendoim. Quem contém amendoim? Os potes. Então, esse contém deve ter o acento circunflexo, ok? Então, só para você ter essa ideia. Agora, no singular, essas palavras derivadas, contém, mantém, provém, essas palavras derivadas, se elas estiverem se referindo a algo no singular, a regra é um pouco diferente do que você aprendeu ainda há pouco do tem e do vem. Qual é a regra? Nessas palavras derivadas, se eu estiver me referindo a algo no singular, eu devo colocar um acento agudo. Então é só essa a diferença. Contém, provém, mantém e qualquer outra palavra derivada de vem e tem. Se eu estiver me referindo ao termo no singular, acento agudo. Se essas mesmas palavras estiverem se referindo a algo no plural, acento circunflexo. Tranquilo? Bem fácil, né? Então vamos aqui alguns exemplos para a gente finalizar a aula. Ó, se eu falo assim, ó, quero que você pense antes de eu responder, então tente responder aí mentalmente ou então no papelzinho. Deixa eu ver aqui, o que eu posso colocar. Os alunos mantêm a sala limpa. Os alunos mantêm a sala limpa. E aí, se mantém sem acento? Acento agudo ou acento circunflexo? O que você acha? Pense aí, 5 segundos. E aí, o que você acha? Os alunos mantêm a sala limpa. Quem mantém a sala limpa? Os alunos. Eles, nesse caso, têm que colocar um acento circunflexo. Acertou você que pensou ou colocou aí no papelzinho essa anotação, tá bom? Acento circunflexo. Pessoal, esse é o assunto da aula de hoje. Mas, professor, acabaram as regras do novo acordo ortográfico? Não! Na aula que vem nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso e exercitar, né? É importante exercitar para ver se você consegue memorizar, lembrar dessas regras e começar a usar no dia a dia, nas suas redes sociais, nas suas publicações, nos seus textos da escola. E eu espero, mais uma vez, ter contribuído aí com o seu conhecimento. Se você tiver dúvidas, utilize o seu material extra, né? Faça perguntas, pesquise melhor sobre isso. E eu espero ter ajudado vocês. E eu fico por aqui. Até a próxima aula. Valeu!